E aí, Farináceos, bem-vindos ao Farias do Mesmo Saco. E hoje a gente vai falar de um seriado do Netflix chamado GDLK High Score. É um seriado que fala sobre games, fala sobre a história do videogame. É muito legal e a gente tem, pela primeira vez, uma galera aqui pra gente conversar, todo mundo junto. Espero que não fique uma zona. Então eu vou chamar o nosso primeiro convidado especial, Diogo, mais uma vez. Ele já tá batendo carteirinha no canal, né? E aí, Diogo, o que você tá achando aí do seriado, Magnato? E aí, manos, suave? Fight the Power, primeiramente. Minissérie GDLK sobre games do Netflix. Os caras mandaram excelentissimamente bem. 6 episódios, 45 minutos cada. Cobre ali aquele pedaço da história dos games do começo dos anos 80, mais ou menos, ali Atari e tal, e ele encerra em 93, mais ou menos, que o último episódio fala sobre o lançamento do Doom, Wolf 3D e Doom, do Romero e do Carmack, que são os caras, os criadores do game, e em paralelo fala do Star Fox da Super Nintendo, que foi o primeiro game 3D dentro do Super Nintendo, que na verdade foram os desenvolvedores americanos. Os japoneses nem sabiam que eles conseguiam fazer um negócio 3D dentro do Super Nintendo. Então, assim, ele cobre exatamente esse período. É bem louco, na real. Assim, o lance é gigantesco, né? Mas vocês viram um pouquinho do começo da história lá? O que vocês acharam? Eu achei, assim, muito louco. Eu achei que ele começa falando lá sobre toda aquela geração Atari, né? Da onde o Atari veio. E o Atari não foi o primeiro videogame, mas vamos dizer, foi o primeiro, assim, de sucesso e tal. E me traz muita memória, né? Da época. Pô, eu joguei Atari pra caramba, velho. Tem muito joguinho que eu lembro do Atari. Até quando eu ia falar lá do ET, eu lembrava que aquele jogo era mó bosta, mó fracasso. Sem querer dar spoiler, assim, mas ficou como o pior jogo da história, né? Tipo, muito da hora. E do outro lado a gente tem o Lucas Cleverson e o Zé. Galera, o que vocês estão achando aí da minissérie? Eu sei que vocês não terminaram de assistir ainda, mas qual o sentimento até agora? Então, eu acho que pelo fato de que todos nós aqui neste vídeo gostamos de videogame, jogamos desde sempre. Eu acho que hoje em dia nós não jogamos tanto quanto a gente já jogou um dia, na verdade. Mas claro que a gente continua gostando. Cara, eu adoro ver vídeos. Eu vejo vídeos dos caras jogando videogame, na verdade. Eu não jogo há alguns anos mesmo, mas eu vejo muito vídeo. Eu vejo a história de todos os jogos, vídeos de 6 horas. Vi a história do Mortal Kombat, levou 12 horas de vídeo, tá ligado? Então, pelo que eu vi da série, é uma série que é pra qualquer fã de videogame. E a gente nós somos de épocas diferentes, mas a gente pegou praticamente desde o Atari, como você falou. Eu gostei muito, assim, eu posso falar do lado mais técnico, né, daí da série, não só falar em si do videogame, que é o tema, mas assim, gostei do jeito que eles estão contando a história, entendeu? Isso me chamou bastante atenção. Eu acho que foi, a cobertura dos acontecimentos foram bem feitas. Você sabe que esse negócio que você estava falando, Zé, tem tudo a ver com que tem alguns aspectos técnicos, mas assim, do próprio estilo de narrativa. Eu sou tutor de administração, então assim, eu sempre fico atrás de coisas que os meus alunos podem assistir para fazer sentido, a matéria de administração, que tem, né, planejamento estratégico, tem várias coisas, com a vida real. Cara, quando eu assisti essa série, na hora eu falei, eu vou mandar isso para meus alunos. É uma aula de business cases, assim, ó, do que deu certo, do que deu errado. E eles chamam esse daqui era o cara, ele foi o presidente executivo da Nintendo em tal ano. Esse cara foi da Sega. Você fala, caramba, os caras tiozão na casa deles aposentado, contando uma história sinistra dos primórdios, assim. Então, realmente, o jeito que eles contam, em quem eles colocam para contar a história, nossa, assim, muito... porque os caras têm acesso, né? Tipo, quer dar uma entrevista, contar a sua história como CEO do bagulho? Zica. Uma coisa legal que eu achei interessante é que tem muita coisa na história dos videogames que está sendo retratada na minissérie que eu não tinha ideia. Então, por exemplo, aquele negócio de que
os fliperamas eram um sucesso, isso beleza, porque na minha época fliperama era um sucesso, a gente ia jogar uma pá de jogo, os primeiros Mortal Kombat e tal. Mas aí aquele negócio que os jogos, a galera começou a entediar, e daí os caras lá que trabalhavam no MIT construíram, vamos falar, add-ons no jogo, para os jogos ficarem mais difíceis e terem mais coisas, para o pessoal não perder o interesse, né? Então, tipo, fazer um upgrade no jogo, e daí depois meter um processo nos caras e tal. Tem muita coisa que é retratada, que é curiosidades que eu não sabia, e acho que muita gente não vai saber. Tipo, que tinha campeonato de Atari, velho. Eu nunca imaginava que tinha campeonato de Atari. Pra mim, os campeonatos chegaram na época lá do Super Nintendo e tal, que é o que eu conheço da minha história, né? Que a minha história, apesar de eu ter jogado muito Atari, a minha história é mais da época do Nintendinho, né? Quando veio o Nintendinho, os primeiros jogos do Mario, Donkey Kong e tal, que é a minha geração. Eu tive um pouco da geração Atari, mas a minha geração foi mais Super NES. Mas tem muita coisa interessante que é retratada, por exemplo, do videogame que foi construído e não fez tanto sucesso que nem o Atari dominar o mercado na época, como foi a decadência do Atari, que é uma coisa que acho que não muita gente fala, né? Porque aqui na América do Sul, o Atari até que demorou para chegar, embarcar. Então, na nossa geração, o Atari ainda estava lá, né? Mas nos Estados Unidos e no Japão já tinha acabado. Então tem muita coisa assim interessante, né? E a linha, que nem o Zé tava falando, a linha, como eles vão montando os personagens, os caras explicando como eles chegaram naquele conceito, sem tentar dar muito spoiler, mas o cara tem uma pastinha de como ele montou o jogo e ele ir página a página falando pra você e mostrando ele desenhando os pixels e tal. Meu, tipo, muito animal. Quem é geek de jogo, tipo, não perca. É uma minissérie animal, velho. Durante, né, os episódios, então, conforme eles vão contando a historinha, primeiro que tem esse lance mais lúdico de ir contando documentário, então eles pegam a pessoa que está sendo documentada lá, por exemplo, o tal do Romero, que foi o cara que fez o Doom, daí eles pegam, tem umas ceninhas, assim, que nada que estrague a história, mas assim, ele correndo com uma serra elétrica, assim, tipo, as pessoas queriam ver alguém matando alguém com uma serra elétrica, daí tipo, pô, o cara que criou o negócio, tipo, fazendo uns papéis meio de bobo, mas meio que fala, caramba, a gente criou isso. E ao mesmo tempo, quando eles estão contando a história, eles vão, principalmente nas histórias antes dessa, eles fazem umas animaçõezinhas pixeladas. Então parece que é uma animação de videogame. Cara, é muito nostálgico, assim, você fala, nossa, cara, dá pra ser uma forma de arte, cara. Você sabe o que tem na série, Luke? Eu lembrei de você, na real. Eles têm todo um pedaço dos... Lembra que você podia ligar lá para o Super Nintendo para perguntar como é que passava de fase, os caras davam as dicas? Isso daí era uma febre nos Estados Unidos. Isso daí foi uma grande jogada de marketing deles. Eu sempre falava disso. Eu comento hoje com pessoas mais novas, eu falo, cara, a gente fala de empregos dos sonhos, que tal se você pudesse trabalhar de ficar dando dica de videogame? O cara te liga, como que eu passo da fase? E é interessante mesmo de saber isso. E é legal que você tá falando, você que é o que assistiu a série inteira. Inclusive, você chegou num ponto, até que eu quero perguntar pra você, que você é o único que pode responder entre nós aqui, sobre a visão, assim, geral. Você que assistiu tudo, se fosse dar a nota, a gente já deu nota aqui antes. Eu acho que dentro da proposta dele de ser uma coisa leve, que conta uma história, algumas curiosidades, eu acho que ele tá, eu acho que tá numa nota 9, se bobear. O que eu quero dizer é o seguinte, ele poderia ser maior e mais detalhista, e mais documental, e falar de mais coisas? Talvez. Ele passa por esse período de 13 anos em 6 episódios, assim. Mas eu já achei muito interessante, porque tem que ser leve, tem que ser entretenimento, né? Não dá pra ser o documental clássico. Você tem que, tem que ser aquele negócio mais veloz, assim, um pouquinho, né? Que é o que a gente gosta. Por isso que tem que ter, né? Tem que ter o lúdico, esse troço todo, e ele tem isso. Então, cara, tem uma nota 9 pra mim, cara, um documentário. E vai ter mais temporadas? Mano, tem que ter, cara. Ele termina em 93, tem mais 26 anos aliás, 27 anos pra cobrir. É isso aí, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Comentem aí, falem o que vocês acharam. A gente dividindo um pouco das histórias aí da nossa infância e tal, dos 20 anos atrás, mais ou menos, a gente tá falando, até mais, na real.
E a gente pode, de repente, falar sobre algum game específico e tal. Nada muito moderno, né? Porque acho que nenhum de nós joga nada muito moderno. Tem que ser um bagulho muito old school. Mas é isso aí. Deem like no vídeo, porque é um vídeo zica. Meu, olha essa bandana. Nada disso daqui foi um acidente nesse vídeo. Olha o Elvis. Eu tô dando toda uma vibe agradabilíssima, saca? Então você vai dar like no vídeo, pum, assina o canal, pum, e aperta no sininho. Pra toda porra que a gente lançar, vai dar um push no seu celular. É isso que a gente quer de você. Faz o mesmo saco, vídeo, que tem que ver. É nóis.